Bom dia. Passando aqui para deixar gravada aí a correção do PET, semana 2, né, do volume 2 do PET, para os meus alunos lá da Escola Gerbas Gamborge, do terceiro ano científico. Espero que esteja todo mundo bem aí, né, passando aí pela pandemia. Eu penso que já já a gente vai estar aí de volta, se Deus quiser aí, se reunindo lá em sala, né, lá na sala. E vamos estar fazendo aí todas as atividades, né? Mesmo porque essas atividades vão estar sendo contadas, computadas aí como horas para vocês. Então é obrigatório que todo mundo esteja fazendo o PET aí, né? Eu vou estar corrigindo aqui com vocês. Hoje o tema da nossa aula é economias emergentes. As economias emergentes são aquelas que estão subindo, emergindo. Quando a gente pega aí o termo emergir, a gente já vê aí subir, né? Quando você fala assim, o submarino emergiu, quer dizer que ele subiu. Se eu falar que ele imergiu, ele desceu. Então, as economias emergentes são aquelas que estão melhorando, né? Que estão crescendo, né? E dentre um grande grupo hoje para estar fazendo esse significado é o BRICS, que é aquelas mais emergentes, né? Vamos colocar assim, aquelas que estão na ponta aí. É o Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, é importante que você leia aí, dá uma olhada na matéria, é pequenininha, né? Dá para ler aí, tranquilo. E essa matéria aqui é uma matéria que ela cai muito em vestibular, cai lá no Enem, né? Agora você já tem até aí uma data do Enem, que é janeiro. Então é muito importante que você esteja estudando, se preparando, né? Não fica pensativo não, né? Acelera aí, põe o pé no acelerador aí que vai dar tudo certo. É, Depois tem um para saber mais, aí a gente cai nas atividades. Na atividade um tá falando assim: comente o rápido salto da China e a condição de potência mundial relacionada ao atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Então, a China, ela espalhou rapidamente o Covid, porque hoje o mercado chinês está implantado praticamente em todos os países do mundo. Então, como tem gente fazendo negócio com chinês de toda parte do mundo, rapidamente essa pandemia se espalhou, se esparramou. Tanto é que começou lá em Wuhan, na China, e hoje a gente já tem registro dessa doença em todo o território. Então esse vírus ele se espalhou mais rápido porque começou em um país que é, sem dúvida nenhuma, o segundo país do mundo, né? Lutando aí com os Estados Unidos para se tornar o primeiro, né? Sem dúvida nenhuma, os dois maiores países hoje do mundo, em questão comercial, é a China e os Estados Unidos, né? Inclusive, a gente tem visto aí algumas nomenclaturas novas, eu já até comentei com vocês em sala, como, por exemplo, guerra comercial, né? O que é uma guerra comercial? Quais são os países que têm feito aí a guerra comercial? Então, é muito importante isso daí. Identifique no mapa abaixo os principais países emergentes e descreva os impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esse país. Então, se você pegar aqui, você vai for tirar os emergentes, você vai ter Brasil, você vai ter Rússia, né? Você pode colocar aqueles do BRICS, você pode colocar a Índia, né? São todos países que têm aí sérias dificuldades. No caso do Brasil, por exemplo, é um país que tem grandes impactos ambientais, né? Se você pegar, por exemplo, a Índia, tem grande impacto social, com uma das maiores populações do mundo. Então, se você for olhar cada país desse, a África do Sul ainda está se desenvolvendo, indústria, falta mão de obra, população com baixo índice educacional. Então, assim, se você pegar cada um desses países que estão em desenvolvimento, você vai ver aí uma certa dificuldade neles, né? Só você voltar lá na materinha lá que tá para cima aí um pouquinho, que você consegue matar essa questão tranquilamente.
Aqui tem uma charge, né, ó, de um cara tomando aí bastante suco, inclusive roubando até dos outros lá junto. E tá perguntando qual a importância dos países emergentes estabelecerem metas de desenvolvimento social. É para que todo mundo seja igual, né? Para que essa economia não seja uma economia para poucos. Muitas das vezes, quando você tem um país emergente, apenas uma pequena parcela da população fica com a maior concentração de renda. E a maioria da população passa fome, não tem bons índices de educação, não tem, né, não tem uma distribuição de renda. O que é distribuição de renda? Distribuição de renda é a pessoa ter boas condições de saúde, de educação, de alimentação, habitação. Então, assim, a pessoa ter meios de sobrevivência, né? Então, nos países emergentes, precisa-se muito de justiça social, de desenvolvimento social, né? Às vezes são países que não têm tanto desenvolvimento social. Em sua opinião, 4. Qual o problema social indicado pela imagem? Justifique sua resposta. Ali é que poucas pessoas estão ficando com a maioria do suco e gente brigando para ter um pouquinho daquele suco. Então, é a renda, né? Eu acho que ali a principal fonte mostrada ali é a distribuição de renda. Olha lá para você ver. Se você ver aqui, ó, a frase aqui fica bem clara, ó. Muitos com pouco e poucos com muito, tá vendo? Então é uma renda que ela é concentrada, ela é mal dividida, né? Quando você tem aí uma renda que é mal dividida, ela vai estar gerando aí uma série de problemas, né? Ela vai estar gerando problemas na questão de distribuição de renda, na educação, né? Na alimentação. Então, tudo aquilo ali que eu já falei anteriormente. Então, aí no 5, comente a afirmação. Em vários países emergentes como o Brasil, muitos têm poucos e poucos têm muitos. Então, volta de novo naquela frase, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem um país que o nosso país não tem justiça social, né? Muitas das vezes você vê, até mesmo aí na educação, que o filho do rico e o filho do pobre, os dois para percorrer um caminho para chegar na universidade, eles não têm o mesmo grau de investimento. Às vezes o que é pobre tem que parar, vai ter que ir trabalhar, não vai ter condição de terminar o seu ensino médio, né? Você que está aí no terceiro ano científico, você já é um vitorioso. Por isso que eu penso que você tem que terminar o seu terceiro ano, você tem que se formar no seu terceiro ano, né? Você tem que ter condição de estar fazendo uma boa faculdade, né? De estar disputando o mercado de trabalho. Embora o Brasil já tenha melhorado muito isso, mas a gente ainda tem muito para melhorar, viu? Nosso país ainda é um país que é muito desigual. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que não conseguem chegar até o gargalo aí do ensino superior. E isso é o reflexo dessa frase, né? Muitos têm pouco e poucos têm muito, né? A distribuição de renda, a distribuição de educação, né? De habitação, daquilo que todo mundo precisa, no nosso país ainda é muito diferente, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita desigualdade social e a gente tem que lutar muito contra isso daí. Qualquer coisa, se você ficou com dúvida, volta o vídeo, veja o vídeo novamente. Tornou ter dúvida, veja de novo. Não deu, me manda, pergunta para mim. Não fica com dúvida, não leva dúvida. Qualquer coisa, nós estamos aqui para estar solucionando vocês. Essa semana eu vou estar postando aí a semana 3, como que eu quero que faça, o que eu quero que faça. E possivelmente na quinta ou no máximo na semana que vem, eu vou estar postando aí a correção. Um forte abraço aí do professor Lúcio.